bom dia, turma 121 e 122. Nós tivemos a oportunidade no mês de maio estudar com vocês sobre o módulo 1, sobre demografia, da apostila número 2. Repetindo, nós estudamos no mês de maio o módulo 1, que é demografia, da apostila número 2. E para finalizar essas atividades de demografia mundial, eu levantei para vocês algumas questões que vocês irão realizar nas atividades que está na plataforma eClass, no roteiro de vocês, e também eu vou fazer alguns exercícios com vocês hoje nesse slide, nesse vídeo. Vamos pedir a presença de Jesus numa oração. Que o Senhor Jesus possa estar presente com cada aluno da 121 e 122 nas atividades desse dia. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós estamos adentrando na semana do dia 18 a 22 de maio de 2020. E essa é a primeira aula. Nessa primeira aula nós iremos resolver alguns exercícios que eu coloquei na plataforma eClass para você resolver, e a gente vai resolver alguns. Então eu peguei alguns exemplos de exercícios que caiu no vestibular de 2019 ou alguns já 2020 relacionado à demografia mundial. E aí nós temos o seguinte, então vamos ver com vocês. A primeira questão eu estou tirando do continente africano. Então eu coloquei a África, demografia, a África relacionado ao contexto populacional. Então a primeira questão é o seguinte, observe esse mapa. Esse mapa você pode observar, aqui nós temos a América do Sul, como você pode observar. Aqui nós temos o espaço territorial brasileiro. Depois nós temos aqui o continente africano. E o continente africano é dividido em algumas áreas conforme a demografia. Camito-semítica, essa parte toda. Depois nós temos aqui os sudaneses, aqui nós temos os bantus, aqui nós temos os khoisans e os malagochos. Esses aqui são grupos primitivos culturais do continente africano. E você pode observar uma flechinha que vem do Banto, aqui da África, em direção ao Brasil, na parte nordeste. Uma outra parte do bando vem aqui para a região, por exemplo, ao sudeste brasileiro. E outra parte daqui do bando vem para a nossa região aqui ao sul e sudeste também. Ou seja, nós tivemos dois grupos que vieram para o Brasil. Vieram os sudaneses e os bantus. Só que os bantus foi o grupo de maior concentração que veio para o espaço brasileiro. Analisado esse mapa, nós vamos observar o seguinte. Considere as seguintes afirmações sobre a origem de grupos étnicos africanos escravizados trazidos para o Brasil entre os séculos XV e o século XIX. Então, nós observamos nesse mapa que eles saíram aqui então da África, que são grupos chamados de bantus, né? Os bantus nós podemos observar aqui, os bantus, e depois nós temos o seguinte, a maior parte dos grupos étnicos são oriundos do norte da África. O que você pode colocar? A maioria dos grupos étnicos escravizados são oriundos da África chamado subsaariana, como você pode observar no mapa aqui. No mapa aqui você pode ver que aqui, ó, bem aqui essa localidade onde estou passando a seta, aqui para cima nós temos a África Norte e para baixo nós temos a África chamada subsaariana, ou seja, tudo isso aqui é subsaariano, abaixo do deserto Saara. Então diz o seguinte, a primeira, a maior parte dos grupos étnicos são oriundos do norte da África? Não, aqui ó, aqui são os canito-semíticas e nós vemos a região número 2. Número 2. As principais áreas de saídas de africanos foram os atuais territórios de Moçambique e Angola. O que você pode observar nesse contexto, né? Olha só, se você observar aqui, as principais saídas africanas foram nessa região de Moçambique, de Angola, ó, Angola aqui nessa região, Moçambique. Então, nesse espaço, nós tivemos o quê? Uma grande concentração de negros africanos, grupos étnicos que vieram
os bantos, para o espaço brasileiro. Número 3. Os grupos étnicos africanos escravizados levados ao Nordeste vêm do leste da África e aqueles levados para o Sudeste e Sul são oriundos da África Ocidental. Então, a maioria dos grupos étnicos submetidos à escravidão é levados para o Nordeste brasileiro e vieram do Oeste da África. Com isso, diz o seguinte, observando o mapa que já vimos, já analisamos, já comentamos a questão número 1, 2 e 3, nós podemos partir para o seguinte item. Quais são as corretas? Apenas número 1? Apenas número 2? Apenas número 3? Apenas número 2 e 3? Ou apenas todas 1, 2 e 3? Resposta letra B. Só apenas o número 2. Que o número 2 diz o seguinte: as principais áreas de saída dos africanos foram os atuais territórios de Moçambique e Angola. Ok? Próxima questão que nós vamos ver com vocês está relacionado ao continente americano, né? Lá na sua plataforma, lá eu coloquei para vocês mais alguns exercícios e esse estou resolvendo relacionado ao continente americano. Então vamos à próxima questão. A questão número 2 aí do seu texto diz o seguinte, lá, foi Mackenzie 2019. A crise social, econômica e política da Venezuela deixou de ser um problema exclusivo do país caribenho do Mar do Caribe e se tornou um quebra-cabeça para toda a região. As principais potências latino-americanas pressionaram em vão nos últimos anos para obter uma saída para os rumos autoritários de Nicolás Maduro. Quando falamos do país caribenho, porque ao norte da Venezuela é banhado pelo Mar do Caribe, onde nós temos uma grande concentração de petróleo. O problema agora vai além. A migração de venezuelanos, uma enxurrada que supera os 2,3 milhões desde 2014, colocou em xeque os governos da América Latina, que vêm com uma chegada maciça desses cidadãos aos seus países e pode colapsar as infraestruturas locais e já começa a gerar surtos de xenofobia, ódio estrangeiro, no qual esses venezuelanos, eles vêm e se submetem a qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de salário, qualquer situação. Os principais países da região buscam uma resposta coordenada para a crise, que dão como certo deverá ser agravada depois das últimas medidas econômicas de Nicolás Maduro. Lendo esse texto, então nós podemos observar que esse contexto, muita gente saiu da região da Venezuela, de algumas regiões lá do país, a procura de novos empregos, novas condições econômicas de sobrevivência e provocou o que nós chamamos de xenofobia. E aí quais são as medidas propostas pelo governo, né? Com base na reportagem apresentada e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Apesar da proximidade a Colômbia é um país sul-americano que recebeu menor quantidade de venezuelanos nos últimos anos? Certo ou errado? Errado, recebeu grande quantidade, porque está à fronteira dele. Letra B, o rigoroso controle médico-sanitário dos países latino-americanos tem impedido que pessoas doentes cruzem as fronteiras das regiões? Infelizmente, entra e sai essa questão impedindo da questão médico-sanitária nas fronteiras. Infelizmente, isso é muito precário. Letra C, todos os países latino-americanos, com exceção do Peru e Equador, têm exigido o passaporte com requisito de entrada com o objetivo de controlar o fluxo de seus respectivos territórios? Infelizmente, né, muita gente sai do seu país de origem, no caso a Venezuela, e vão à procura a outros países, e eles não têm todos esses pré-requisitos de documentos formados para a entrada e saída, no caso do Peru, Equador, Brasil, etc. Continuando a letra D, a destruição de acampamentos de imigrantes venezuelanos ocorrida em Pacaraima, Roraima, em agosto deste ano de 2018, pode ser considerada um ato relacionado à xenofobia mencionada na reportagem? Lá você pode observar que nós tivemos a xenofobia, que é o ódio aos estrangeiros, e esse acampamento em 2018 foi praticamente detonado e
deu uma questão de xenofobia. E a letra E, apesar da dimensão do problema, as autoridades latino-americanas, em especial os da Colômbia, não desejam a atuação do ACNUR e da OIM na região. É questão verdadeira? Claro que eles querem. Então, a resposta correta para essa alternativa é a resposta letra, aqui eu coloquei todos para se observar outra vez, a resposta é letra D, ok? Agora vamos para o continente europeu. Nós estamos tirando cada questão de um determinado continente. E diz o seguinte, o mundo, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2020, o mundo de muros, as barreiras que nos dividem. Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001, passamos para 70 hoje. Alguns separam fronteiras, outros dividem a mesma população, alguns freiam refugiados, outros escondem a pobreza, ou o medo, ou a guerra, ou a desigualdade, ou a mudança climática. Você vê que esses muros, né, praticamente 70 que nós temos hoje, ele vai ter ou população, ou refugiado, ou pobreza, ou medo, desigualdade, guerra, e assim por diante, ou condições climáticas. Observando esse mapa, nós podemos observar aqui na legenda que nós temos a presença de muros. Aqui temos muros, então aqui ó, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nós temos um muro, entre a Inglaterra e a França tem outro muro, entre aqui ó, os países aqui ó, do antigo sistema chamado socialista, que era do ex-URSS, como a Ucrânia, Estônia, Lituânia, eles têm esses muros ainda voltados para a cultura econômica, e a Turquia e a Grécia, não por participar de atividades de conflito, mas nós temos o conflito de espaço territorial. Então são esses muros que nós podemos colocar, né, praticamente muros que surgiram nesse contexto dos países que estão situados no continente europeu e no continente asiático. Então os objetivos prioritários para a construção das barreiras físicas apresentados nos mapas 1 e 2 são respectivamente o quê? Estratégia militar e política demográfica? Rivalidade entre etnia e polarização ideológica, antagonismo comercial e restrição religiosa, isolamento econômico e segurança ambiental? Resposta letra A. A estratégia militar e política demográfica, como você pode observar lá na Coreia do Norte e Coreia do Sul. É separado os dois por questão de estratégica militar. Tá? Agora também tirei uma outra questão da Oceania, né? Que PUC do Rio de Janeiro 2016 diz assim: os habitantes originários da ilha viveram na Austrália sob a proteção da lei da flora e da fauna até os anos 60 e eram classificados como animais e não como seres humanos. Olha só, em 1960, lá na região da Austrália, esse povo era considerado como animais e não como humanos. Hoje eles correspondem apenas da população da ilha e são os mais pobres no contexto socioespacial na Austrália. E aqui você pode observar, né, um contexto aqui você vê um homem branco, esse homem branco, um homem inglês, e aqui nós vemos o povo típico da região. E como é que nós chamamos o nome típico do povo do local? Então nós podemos observar, são chamados aborígenes, são os ameríndios, são os índios, são os melanésios ou são os silvícolas? Silvícolas são aqueles que é voltado exclusivamente à produção de produtos através da silvicultura. Melanésios é o grupo de ilhas que nós temos na Oceania. Índios é o povo típico aqui do espaço brasileiro. Ameríndios são grupos indígenas localizados na América do Norte principalmente. E o povo típico da região, conforme o texto, são os aborígenes, letra A, ok? Próximo contexto que nós vamos ver com vocês é sobre a Ásia, e eu coloquei uma pergunta sobre o Oriente Médio, focalizando o Oriente Médio, como se apresenta essa estrutura. Então vamos lá. O conflito árabe-israelense, a questão da Palestina, consistem num processo de caráter político, religioso, né, islâmico, muito forte, sunitas, xiitas,
a questão econômica entre água e petróleo e o socioambiental. Considerando-se os recursos hídricos e a geopolítica local, é correto afirmar que. Então vamos ver com você qual alternativa que vai colocar essa questão sendo formada de posição do conflito Israel-Árabe da questão palestina. Então vamos às alternativas. Com a ocupação de territórios vizinhos, Israel teve acesso às novas fronteiras hídricas, resolvendo o problema da água? Claro que não, não teve esse problema. Não teve, Israel não conseguiu adentrar esse espaço de águas hídricas. Letra B. Em todo o território original ocupado, a utilização da água subterrânea de Israel tem beneficiado os palestinos? Nunca, nunca. Eles não vão beneficiar. Israel é um grupo, palestino é outro grupo, eles não querem se unir entre eles. Letra C. Para Israel, a água é um problema de segurança nacional e representa um dos maiores obstáculos para o acordo de paz com os palestinos? Isso sim, é um dos que Israel quer fazer esse acordo com os palestinos, porque Israel não tem grande quantidade de água, né? Então, esse acordo que eles querem fazer. Então, letra D. Para os judeus primeiros sionitas que chegaram à Palestina, a questão da água deixou de ter dimensão ideológica religiosa? Não, né? E ainda continua. Então, a resposta correta deles é a C, ok? Com isso, nós resolvemos cinco questões, né? E você vai receber na plataforma Eclés um arquivo, o Word, e lá você tem algumas outras questões para você resolver. E depois eu vou passar para vocês essas respostas. Essa é uma atividade que você vai fazer, vai validar para o segundo bimestre de 2020, ok? Quero agradecer pela sua atenção, pela leitura das questões e que você possa ter entendido a interpretação de cada uma delas. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Esteja com cada aluno da 121 e 122, que eles possam estar envolvidos pelo teu grande amor. Cuida deles nessa semana que se inicia. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, muito obrigado e até a próxima aula de vídeo.